Oi meninas! Nesse vídeo eu vou te mostrar detalhadamente como é que você pode economizar simplesmente escolhendo um bom local para sua mesa do bolo. E para me ajudar, eu tenho um convidado especial, o Guilherme Boareto. O Guilherme, meninas, é um noivo aqui da Lenoblesse que se apaixonou por decorações e todo esse mundo que envolve a decoração do casamento. E ele vai participar do vídeo fazendo várias perguntas e também dando muitos palpites. Guilherme, fale oi para as nossas noivas. Oi meninas, estou aqui. Meninas, vamos lá. Como eu prometi, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como economizar na montagem da mesa do bolo. Eu acredito que todas as noivas, quando imaginam se casar, uma das primeiras coisas que vem à mente é a mesa do bolo. E por que isso acontece? Porque a mesa do bolo ela tem duas funções. A primeira é acomodar o bolo, os doces. Mas a mais importante de todas as funções é que ela é um cenário para as fotos. Então, a base de todas as fotos de um casamento, todas aquelas fotos protocolares, que é assim que os fotógrafos chamam, fotos protocolares, elas acontecem em frente à mesa do bolo, junto com os padrinhos, com os pais, o tradicional brinde, o corte do bolo em si. Então, por isso que as noivas normalmente sonham com essa mesa decorada. E é nela que acontece um dos maiores investimentos para a decoração na festa do casamento. Normalmente, todas as noivas buscam uma forma de economizar com essa decoração. Porém, como é um lugar que se sonha muito, tem toda uma expectativa, o que economizar sem perder a elegância, a beleza e toda aquela expectativa que existe para o cenário mesa de bolo? E uma das formas de economizar é você escolhendo o melhor local para essa mesa. Mas como assim o melhor local? O que o local interfere na despesa que eu vou ter nessa mesa, na decoração dessa mesa? É que quando você escolhe um bom local dentro do salão, você não precisa se preocupar com uma decoração de fundo de mesa. Então, automaticamente, você acaba tendo uma certa economia. E o que seria um bom local para essa mesa? Depende muito do estilo de festa, né, do estilo de decoração que você escolheu lá no começo. Então, por exemplo, vamos imaginar que a sua festa seja uma festa clássica e você escolheu um salão que ali possui um lustre de cristal. Mas esse lustre, ele está no meio do salão, ele não está na entrada ou próximo de uma parede, ele está no centro do salão. Então, se você levar a sua mesa do bolo para o centro do salão, você vai ter uma decoração aérea para essa mesa, sem ter que gastar com essa decoração. Ah, mas eu nunca vi uma mesa de bolo no centro do salão. Eu já, e muitas. Inclusive vou colocar fotos nesse vídeo para você ver uma mesa de bolo no centro do salão. Mas fica bom? Não vai aparecer meus convidados nas fotos? Não vai aparecer seus convidados na foto, porque você vai montar essas mesas dos convidados numa posição que valorize todo o seu salão e, consequentemente, libere espaço para que seu fotógrafo possa trabalhar e que você tenha fotos lindas na sua mesa de bolo no centro do salão. Mas isso é um exemplo, podem surgir inúmeras outras opções de acordo com a estrutura arquitetônica que o seu salão possui, tá? Isso pode variar, é só uma sugestão. E para falar que é possível sim ter uma mesa de bolo bem no meio do salão, ela não precisa estar escondida. Eu particularmente não gosto de mesa de bolo que fica enfiada em cantinhos. Eu gosto de mesa de bolo que está em evidência, tá? Todo mundo quando entra para uma festa, os seus convidados quando eles entram, a primeira coisa que eles procuram com os olhos é justamente a mesa do bolo. Então, se ela faz parte integral da sua festa, está lá no meio do salão, por que não? Fica muito bonito. Eu apostaria nesse resultado. Eu apostaria nisso com certeza. Uma outra sugestão é você colocar a mesa de bolo na entrada do salão,
Porque quando você coloca a sua mesa de bolo na entrada do salão, você reduz as despesas com a decoração de impacto, que seria aquela decoração da entrada, você não vai precisar gastar com ela, então você acaba utilizando os recursos financeiros para a montagem da mesa do bolo. Então é uma forma de você economizar na decoração quando você escolhe colocar a mesa do bolo logo na entrada do salão. E fica muito bonito, quando os seus convidados entram, eles já veem a mesa logo de cara, sabe? É impactante, fica muito bonito, vale a pena. Vou colocar fotos dessa opção de mesa de bolo na entrada do salão e eu tenho certeza que muitas noivas vão se identificar, vão gostar muito. Ainda uma outra posição para se colocar a mesa do bolo. Em alguns lugares que possui ou vidro, que o vidro ele reflete principalmente à noite como se ele se tornasse um espelho. Então, principalmente nas festas à noite, ele tem um resultado muito bonito. Para as noivas que gostam daquelas cortinas de luzinhas, né, aquelas micro lâmpadas, ela ajuda a refletir, duplica todas as lâmpadas, então também traz um resultado maravilhoso. Então, escolher uma parede de vidro atrás da mesa do bolo também é econômico. Uma outra opção ainda, né, se você vai se casar durante o dia e você tem aí essa parede de vidro, também, porque consegue, como o vidro é transparente, você consegue ver o paisagismo, a paisagem que tem atrás dessa parede, então isso também ajuda a valorizar o fundo da mesa do bolo. Ainda uma outra situação, quando você tem dentro do salão um pergolado, por exemplo, colocar essa mesa de bolo embaixo do pergolado, ou ainda colocar essa mesa do bolo embaixo de uma parte que tenha árvores, uma parte que tenha um jardim de inverno no salão. Então, tudo isso são pontos que ajudam na economia. Então, escolher bem o local da mesa do bolo dentro do salão é sinônimo de economia. Bom, vamos falar um pouquinho também eu anotei várias coisas para não esquecer, porque são muitos detalhezinhos e para não passar nada desapercebido eu fui anotando. Bom, falei para vocês que a mesa do bolo ela é um cenário e muitas vezes o investimento com a mesa do bolo ele acaba sendo meio que subdividido entre mesa de bolo e tudo que complementa essa mesa, tá? E o que complementa essa mesa? Decoração aérea, os tapetes que vão no piso, uma forração de carpete também, se você não tem um piso legal ali. Isso nós estamos falando se você tiver uma decoração mais para a linha clássica. Se você tiver uma decoração mais para a linha rústica, então você dispensa o uso de forração ou de tapete, você pode até deixar no piso natural. Mas, considerando que você talvez tenha uma decoração numa linha mais clássica, então tudo isso que está em volta da mesa do bolo, ela faz parte do cenário de mesa do bolo. Por isso que eu comentei no vídeo anterior, né, que se você colocar, no vídeo anterior não, no item anterior, que se você colocar a mesa de bolo num local bem escolhido no salão, você vai ter uma economia. E a mesma coisa para todos os itens que estão em volta. Quanto mais o salão oferece essa estrutura para você, mais economia você vai ter com relação a esses complementos da mesa do bolo, certo? Bom, vamos lá. Alguma dúvida, Guilherme? Quer complementar alguma coisa? Eu lembrei, você falou do que compõe a mesa do bolo, que está em volta dela. Eu lembrei da minha mesa de bolo, que tinha uma cortina de LED atrás, né? Então a iluminação, só lembrando que também é um ponto que é muito interessante, que dá aquele tchan na mesa. Né? Muitas vezes não se pensa na iluminação, né? Não a iluminação se pensa, é tudo. Exatamente. Bem lembrado. A iluminação, às vezes a pessoa fala assim, ó, é comum a pessoa chegar para mim e falar assim, eu quero ter uma cortina de luzinhas atrás da minha mesa do bolo, certo? Certo. É decorativo? Sim, é decorativo. E ela faz parte de todo esse complemento, mas ela não está em cima da mesa do bolo. Então, ela acaba fazendo parte do investimento na mesa do bolo, embora ela não esteja exatamente na mesa, entendeu? Então, ela complementa, ela está vamos dizer assim, no mesmo
raio, né, no mesmo espaço da mesa do bolo. Então ela passa a fazer parte sim da decoração da mesa do bolo. Lembrando que nós temos outros vídeos onde a gente fala sobre iluminação cênica, mas a cortina de luzes que normalmente vai atrás da mesa do bolo, ela não substitui a iluminação cênica que vai em frente à mesa do bolo, tá? Só fazendo um parêntese, porque nós vamos falar sobre isso em uma outra oportunidade. Normalmente eu atendo noivas e muitas delas têm a mesma dúvida, que é a seguinte: se eu tiver menos convidados, eu vou gastar menos com a minha mesa do bolo? E a resposta é não. Não vai gastar menos quando você tem menos convidado. E a questão de não gastar menos é justamente porque essa mesa de bolo, ela é um cenário. E a maioria das noivas, independentemente se elas têm 50 convidados ou 300 convidados, elas querem a mesma mesa de bolo. E o pensamento é sempre o mesmo: olha, eu quero ter uma mesa de bolo muito bonita, onde eu vou fazer as minhas fotos. Só que, se a pessoa tem depois 50 convidados, ou seja, no máximo 12, 13 mesas de convidados, ou se ela tem 300, que seria no mínimo 30 mesas, né, de convidados, a mesa do bolo ela vai ser a mesma. Por isso que o investimento ele é igual para aquela noiva que tem 50 convidados e para aquela noiva que tem 300. Salvo algumas exceções, quando a noiva que tem 50 convidados, ela quer uma mesa bem pequenininha, ela vai utilizar apenas 5 ou 6 suportes de doce nessa mesa. Então ela tem uma consciência de que a festa dela é um mini wedding e ela quer que essa mesa também seja uma mesa para mini wedding. Aí sim a gente vai ter uma certa economia, tá? Mas é uma economia em comparação com aquela mesa grande e suntuosa daquela noiva que vai ter 300 convidados. Porém, a noiva que tem 50 convidados, mas ela quer aquela mesma mesa grande e suntuosa para que as fotos dela sejam fotos mais, como que eu poderia chamar isso, não? Mais robustas, vamos dizer assim, para que as fotos fiquem parecendo que era uma festa enorme, quando na realidade era um mini wedding, tá? Então aí não vai ter diferença de valores no investimento dessa mesa, certo? Agora, uma noiva que tem 300 convidados, ela pode gastar menos na mesa do bolo fazendo uma mesa menor? Pode. Só que o que vai acontecer? Normalmente a mesa do bolo ela é definida o tamanho de acordo com o número de doces que vai nessa mesa. Então, quando nós temos 300 convidados, nós temos no mínimo 1.500 doces para serem colocados. E aí, se a gente tem mesas muito pequenas, a mesa não comporta essa quantidade toda. E aí a noiva tem duas opções. Uma delas, que é muito comum, a gente chama de reposição de doces, que é durante a festa, os profissionais de gastronomia vão colocando doces novamente nessa mesa. Ou uma segunda opção, que são os buffets, servirem esses doces assim como eles servem todo o restante da comida da festa. Então existe essa possibilidade também. Muitas vezes a noiva até gostaria de ter uma mesa maior, ela tem muitos convidados, mas ela não tem um espaço físico no salão que permita que a mesa dela seja maior que 3,5 metros, 4 metros no máximo. Então aí a gente sugere, nesses casos, que haja a reposição de doces e também que, como uma segunda opção, que sejam servidos esses doces diretamente na mesa dos convidados. Vamos lá. O que mais que a gente tem aqui sobre quantidade de doces? Uma coisinha que eu lembrei. Os suportes da mesa do doce, eles complementam a decoração, tá? Então, quando a gente tem muitos convidados, a gente precisa de mais unidades de suportes. Então, é óbvio que você vai acabar gastando mais quanto mais doces você tiver, quanto mais convidados você tiver, certo? Vamos uma outra situação ainda com relação aos suportes de doce. Existem alguns modelos de mesa, inclusive eu vou deixar fotos no vídeo, que a gente chama de mosaico de doces, onde a noiva não contrata suportes
todos os doces são dispostos na superfície da mesa de forma que a mesa fique totalmente oculta. Você só vê doces espalhados pela mesa. E é um resultado muito bonito. Em partes, ela é mais econômico porque você elimina a locação desses suportes de doce. Por outro lado, a quantidade de doces que você precisa para que seja possível fazer esses desenhos na mesa é muito maior. Então, para aquela noiva que tem 1.500 doces, se ela utilizar por mosaico, para ela é vantagem usar o mosaico. Já para aquela noiva que tem pouco doce, acaba encarecendo mais a questão de ter que comprar uma quantidade elevadíssima de doces, tá? A quantidade correta de doces por pessoa são 5 doces por convidado. Então, aquela pessoa que tem 300 convidados, se ela comprar 1.500, ela já está comprando só o que ela precisa, ela não vai gastar nada mais por isso. Mas imagine aquela noiva que tem apenas 50 convidados, 5 doces são 250, ou seja, é sim totalmente inviável para essa noiva fazer um mosaico na mesa, tá? Então são situações e situações. Tem que planilhar e decidir o que é que vai ficar mais econômico para você. A minha função hoje, através desse vídeo, é mostrar as opções que você tem, é levar conhecimento para que você possa escolher da forma que é mais econômica para você, tá? Mas, se você fala, de repente, para você é mais interessante ter mais doce do que até mesmo os arranjos de flores. Então, se você fala para você mesma, olha, prefiro gastar com doces, vou comprar 1.500 doces, não tem nada de errado com isso, tá? É apenas uma forma diferente de você escolher como é que você vai investir o seu dinheiro da mesa do bolo, tá? Lembrando sempre que a mesa do bolo e doces, ela é a mesa do bolo e doces. As flores estão ali somente para valorizar, para decorar, complementar. Então, ao meu ver, é incabível a gente ter uma mesa enorme, cheia de flores, e não ter nem o bolo e nem doces nessa mesa, tá? A mesa não é uma mesa de flores, ela é uma mesa de bolo e doces. Vamos lá. O que mais que a gente tem para falar? Nós temos também para falar um pouquinho sobre os móveis para a utilização dessa mesa de bolo. É óbvio que se você encontrar salões que ofereçam mesas para você utilizar, vai ficar muito econômico, tá? A locação de uma mesa para bolo não é muito barato. E o transporte dessa mesa muitas vezes é ainda mais caro do que a própria locação da mesa. Isso no caso da mesa ser uma mesa em espelho, por exemplo, que tem todo um cuidado para transporte, ou até pela questão da distância dessa empresa de locação, né? Ser muito longe às vezes do local onde vai ser seu casamento, ou o grau de dificuldade de descarregar. Às vezes você quer fazer a sua festa no salão de festas do seu prédio e esse salão de festa está na cobertura, tudo tem que ser transportado pelo elevador, de repente a mesa tem 4 metros, tem que ser desmontada para colocar no elevador, montada novamente quando chega no salão. Então tudo isso, todo esse trabalho da entrega, né, não só a distância, mas como também o trabalho, ele acaba influenciando diretamente no valor da sua locação, tá? Então, quando você vai fazer um orçamento de locação, é sempre bom perguntar quanto fica a entrega dessas mesas, certo? Então, quando o seu salão ele tem mesas, é mais econômico você aproveitar essas mesas que o local oferece. Porém, algumas vezes você olha aquela mesa que o local está te oferecendo e não gosta dessa mesa, né? De repente você olha, ali tem uma mesa rústica, você queria, seu casamento é clássico, você não gostou tanto, ou às vezes o contrário, a sua decoração é mais rústica e a mesa ali é um pouco clássica demais e você não curtiu tanto. Então tem algumas dicas, e essas dicas vão fazer com que você aproveite o material oferecido de forma que que a festa fique com a carinha que você espera, tá? Então vamos lá. Uma delas seria você utilizar, por exemplo, para um salão que oferece uma mesa longa, uma mesa clássica, mas você gosta daquela ideia de mini mesas na frente da mesa do bolo, então seria interessante você alugar essas mini mesas. É muito mais barato você alugar mini mesas
como mesas de centro, mesa lateral, alguns criadinho mudo, algumas mini estantes, aparadores. Tudo isso é muito mais barato do que você alugar uma mesa de 4,5 metros, 5 metros, tá? Então aí você aluga essas mesinhas para complementar essa mesa grande que o local oferece. Talvez passe pela sua cabeça, mas a mesa que tem lá é de madeira, tem uns risquinhos dourados e as mesinhas que eu achei para alugar não tem os mesmos risquinhos. Precisa ser tudo combinando? Elas precisam se casar, precisa ter harmonia visual, mas não precisa ser um conjuntinho, o par, não precisa ser idênticos, não precisam ser irmãzinhas gêmeas essas mesas, elas podem ser totalmente diferentes uma da outra, desde que a coloração da madeira, o tipo de material, eles tenham harmonia visual, se combinem, certo? Então não precisa ser idênticos, tá? Uma outra ainda possibilidade de você aproveitar a mesa que o local oferece é, de repente, se a mesa não é tão grande, de repente uma mesa pequena seria para nós 2 metros mais ou menos, 2 metros, 2,5 metros, até 3 metros para o decorador é considerado uma mesa pequena. Você pode utilizar essa mesa que o local oferece e também colocar outras mini mesas, tá? Então, se a mesa é um pouco mais clássica, você quer uma ideia mais rústica, aí você vai colocar essas mini mesas com pés em ferro ou seat gardens em fibra ou ainda em cerâmica, mesas em madeira de demolição, criadinho mudo com um aspecto um pouquinho mais antigo, às vezes até aquele criadinho lá da casa da vovó, pode pegar, levar para festa que ele vai ficar muito bonito. Então, é possível utilizar aquela mesa pequenininha que o salão oferece e transformá-la numa mesa enorme de doces, tá? Se o seu casamento for um casamento num restaurante, normalmente restaurante não tem mesas tão grandes e até o espaço que o restaurante oferece para você, ele é bem reduzido em comparação com um salão de festas, que o salão todo naquele dia está só para você. Normalmente num restaurante não é isso que acontece, então eles liberam um espaço onde você vai poder receber seus convidados e vai poder montar uma mesa de bolo. Então, normalmente, o restaurante ele não tem onde guardar as mesas que você não for utilizar. Então, eles pedem para que vocês utilizem tudo que o local oferece. Então, uma das coisas que eles oferecem é uma mesa não muito grande, um pouco melhor que as demais mesas do restaurante, para que você use como mesa de bolo. Só que essa mesa, ela é uma mesa que eu costumo chamar ela de mesa comum, ela é uma mesa tradicional, aquela mesa ou redonda ou até mesmo retangular, mas é uma mesa comum. E você queria ter uma ideia mais despojada, de repente colocar alturas nessa mesa. E aí o ideal também seria que você alugue mesinhas menores ou leve as mesas que você tem na sua casa, a mesa de centro, uma mesa lateral, criadinho mudo do quarto. Leva essas 3 mesinhas, complementa ali e você também tem assim, uma estrutura visual muito legal. Também vou colocar foto nesse vídeo para você ver como é que fica bem interessante a proposta, delicada e assim, muito funcional e extremamente econômico, tá? Vamos lá. Agora, para aquelas noivas que sonham com aquela mesa enorme e não tem condição de alugar uma mesa de 5 metros ou até maior, uma sugestão é que vocês aluguem o que a gente chama de pranchão. Pranchão, ele é uma mesa desmontável, com pés de ferro simples. E a madeira que vai em cima, ela é uma madeira de MDF, na maioria das vezes, não é um produto de qualidade, é uma mesa que você teria que utilizar com uma toalha. Então eu sugiro que ao invés de você alugar uma mesa grande de 5 ou 6 metros, você alugue 2 ou 3 mesas pranchão. E aí você reveste essa mesa ou com uma toalha na parte de cima, ou se você mesma for fazer essa mesa de pranchão, você pode pintar a parte de cima dela, você pode envernizar, né? Se você tiver a condição de investir um pouquinho mais, você pode até revestir a parte de cima dela em espelho, colocando quadradinhos de espelho ou até uma placa inteira de espelho na parte de cima. Mas o segredo ele está em como é que você vai fazer os pés dessa mesa, como é que você vai trabalhar eles para que não fique parecendo que é uma mesa improvisada. Eu sugiro que você
faça um revestimento à volta toda com tela ao estilo tela de galinheiro, né? E aí você consegue ir colocando plantinhas verdes à volta toda dessa mesa. Essa plantinha, a mais comum, eu sugiro que você utilize murta. Murta é algo que você encontra até na rua. Essas arvorezinhas de rua são normalmente de mudas de murta. Então você consegue revestir todo o pé da sua mesa utilizando essas plantinhas verdes, e aí você teria uma mesa longa no tamanho que você quer. Você pode ter mesas gigantescas sem ter a necessidade de alugar. Eu acredito que isso reduz o valor em 80% do que você gastaria se você fosse alugar uma mesa grande, tão grande quanto essa mesa que você consegue você mesma fazer. Eu vou deixar aqui no vídeo também fotos de como fica uma mesa dessa pronta. E depois eu prometo que eu monto um videozinho para vocês com o passo a passo de como você faz essa mesa, tá ok? E aí você consegue localizar, caso você seja uma noiva que queira, assim, mesas enormes, tá? E fica muito bonito, principalmente se o estilo for mais clássico. Vamos lá. Então nós falamos sobre o cenário, nós falamos sobre a quantidade de doce, nós falamos sobre a forma de escolher o local, nós falamos sobre o aproveitamento de móveis. O que mais que a gente tem para falar, Guilherme? Então, no meu orçamento, lembrei do meu casamento, de novo, falando dele, sobre objetos decorativos. Eu lembro que tinha lá um item no orçamento e eu queria saber, queria que você falasse um pouquinho mais do que são esses objetos. Tá. Os objetos decorativos são os vasos, a gente usa, eu não sei o nome correto disso, tá? Mas a gente usa algumas caixas, ou em espelho, ou em madeiras, ou de louça, ou de cerâmica, para elevar esses arranjos. Então, essas caixas também são objetos decorativos. Pequeninas bandejas, onde a gente vai colocar mini vidrinhos para complementar com mini arranjinhos de flores. Objetos como pinhas, passarinhos, banquinhos, tudo isso são elementos que entram como objetos decorativos. Até aquele pedaço de renda que fica saindo da gavetinha, né? Muitas vezes, se for uma decoração mais vintage, a gente tem ali pedacinhos de renda caindo, bules, açucareiro, aquelas coisinhas de família, tudo isso pra gente entra como parte de objetos decorativos, tá? Muitas vezes, esses objetos, eles acabam trazendo uma economia significativa na montagem da sua mesa de bolo, porque ele ocupa um espaço que deveria ser ocupado por outra coisa. Então, se você consegue, principalmente dentro do seu próprio ambiente doméstico, você tem lá na sua casa, alguns bolinhos de família, algumas bandejinhas de família que combinam com o estilo da festa que você deseja fazer, então é muito interessante que você leve tudo isso para a festa e utilize mesmo na mesa. Então, vou deixar também fotos mostrando esses exemplos de como utilizar esses objetos decorativos. Só que, como eu falei, todos os objetos que vão na mesa, inclusive os vasos, fazem parte desses objetos, tá? E alguns profissionais cobram essa locação à parte. Então, quando eles fazem o orçamento, eles orçam o arranjo de flores e aí você escolhe se você quer um vaso de cristal, vai custar um preço X. Se você quer um vaso de louça, vai custar um preço Y. Se você quer um vaso de vidro, vai custar um preço B, por exemplo. Então aí você tem vários orçamentos diferentes para o mesmo arranjo de flor, porém os objetos é quem acabam influenciando no resultado final e no orçamento final da sua mesa de bolo. Também existem decoradores que cobram pelo arranjo de flores, mas como eles têm um acervo próprio muito grande de peças e objetos, eles acabam não cobrando a parte por diferença de material. Eles acabam orçando o arranjo e a noiva pode escolher o material que ela desejar sem com que isso interfira no orçamento final dela. Então, existem formas e formas de trabalhar. Quando vai fazer o orçamento, é sempre bom lembrar de perguntar. Mais coisas? Tem mais uma dúvida. Vamos lá. Guilherme e suas dúvidas, que não acabam nunca. Detalhe, ele sempre me pergunta tudo antes da gente começar a fazer as gravações. E aí eu falo, olha, é uma boa pergunta, anota aí e me lembra se eu esquecer. Ele faz isso.
Só que no começo, né, durante a conversa toda, eu vou aqui falando com vocês, e aí ele vai aumentando, não tem fim. Vão surgindo novas dúvidas. Vão surgindo novas dúvidas, vamos lá. Mari, eu queria que você falasse um pouquinho em questão de tanto da simetria, se mesa de bolo tem que sempre ser simétrico, o mesmo vaso que está de um lado está do outro, ou podemos mudar esses tamanhos, pode ser assimétrica e tamanhos também, tamanho dos arranjos, como que impacta na mesa. Tá, bom, essa pergunta ela é muito interessante e eu já estou rindo aqui porque eu começo a imaginar as respostas e eu começo a rir de mim mesma. Bom, a mesa de bolo, ela precisa ser simétrica? Ela precisa ser simétrica se a noiva ou o noivo tiver toque de coisas diferentes, então ela precisa ser simétrica, tá? E é um tanto até engraçado no sentido de que muitas vezes a noiva ela olha e fala assim, gente, eu não consigo olhar para uma coisa que de um lado tá de um jeito e do outro lado tá de outro, então isso me dá toque, eu vou ficando nervosa, então eu não gosto, tem que ser simétrica. Então a mesa precisa ser simétrica. E tem noivas que odeiam simetria, elas gostam de que sejam extremamente diferentes, o que tem de um lado não pode ter do outro. Então não existe uma regra, tá? Quem faz a regra é a noiva, o noivo, o casal, eles é que vão fazer a regra de como eles querem que seja a disposição das flores e dos objetos na mesa do bolo. Não necessariamente precisa ser simétrica ou assimétrica. Porém, as mesas assimétricas, elas acabam sendo mais econômicas do que a mesa simétrica. Por que isso? Porque quando eu trabalho com um arranjo de flores, de repente maior do meu lado esquerdo, um tanto menor do meu lado direito, a gente já vai ter diferença de orçamentos para essa e para essa, tá? Então, a gente já consegue uma economia. O que vem abaixo disso? Mais uma economia. E se você observar, eu estou fazendo assim com a mão. Olha, sinal de maior ou menor, certo? Então, estou fazendo dessa forma. Então, sempre o que é maior vai estar do seu lado esquerdo. Por que isso? Porque naturalmente o seu olho ele vai para o lado direito primeiro. Quando você olha alguma coisa, eu não sei explicar cientificamente, mas existe alguma coisa que explica que do lado do seu cérebro, o seu olhar primeiro vai para o lado direito. Então, quando você compensa o maior do lado esquerdo, você tem harmonia visual para aquela mesa de bolo. Então você põe o maior, o menor. E aí é fácil, porque você coloca o lado maior ao contrário. Então tá vendo quando eu falo que tudo é uma questão de informação técnica? Vamos sempre pensar naquele sinalzinho do maior, lá da matemática. Então a gente faz assim, ó, maior do lado esquerdo, coloco o maior, vou pra cá, coloco um item aqui embaixo, olha, eu preciso de algo a mais aqui embaixo, então eu vou ter outro sinal. Então aqui vai ficar o maior em proporção a esse, entendeu? São risquinhos. Vou tentar mostrar isso num desenhinho para vocês entenderem o que eu estou falando. Vou tentar fazer um rabisquinho e vou incluir aqui no nosso vídeo. Nosso vídeo vai ficar cheio de fotos, cheio de rabisquinho, mas vai ficar bem didático, vai ficar bem legal. Bom, meninas, como eu prometi durante o vídeo, eu vou fazer aqui um desenhinho da nossa mesa assimétrica. Olha, aqui é a nossa mesa, tá? Vou fazer um caprichinho, vamos fazer uma lateral na nossa mesa, olha aqui, vamos fazer um pezinho bonitinho pra ela. Dá pra entender bem que é a nossa mesinha, né? E aí, eu vou fazer um arranjo de flores, aqui é o nosso vaso. Eu não sou boa de desenho, tá? Então, aqui nós temos o nosso vaso e o nosso arranjo de flores maior. Depois a gente vai para um outro vaso, vamos aqui, o nosso vaso e um arranjo de flores um pouco menor. Depois a gente vem aqui, a gente coloca uma mini mesa, vamos fazer uma mini mesa em formato de caixotinho. E aí a gente coloca um outro arranjo de flores. E aí eu quero desse lado colocar um cesto de flores um pouquinho mais baixo, olha, mais baixinho. Então, agora eu vou fazer o sinalzinho para você entender. Lembra que eu falei, olha, esse sinal, aqui assim, olha. E aí eu tenho um outro elemento aqui, eu venho para cá. Se eu quiser colocar um outro elemento aqui, eu vou colocar um elemento um pouquinho menor, um outro cesto de flores, e vou puxar o sinal para cá. Então, ele sempre vai ser isso aqui, ó, um zigue-zague.
só que é o sinal de maior. Começa sempre para o lado esquerdo, então o maior ele tem que estar do lado esquerdo. Depois a gente vai trabalhando, sempre o lado maior é o ladinho aberto. Você observa que entre esse e esse, é lógico que o maior está para cá. Então é só você seguindo, olha, maior, maior aqui. Então vai fazendo o zigue-zague. É só isso. Deu para entender um pouquinho? Então, é por isso que eu falei que o assimétrico, ele acaba sendo mais em conta, porque você consegue trabalhar vários tamanhos diferentes de arranjo, com valores menores, porém ocupando o mesmo espaço que ocuparia uma mesa simétrica, utilizando todos os arranjos de forma igual. Então, quando você tem simétrico, você tem um espelhamento simétrico. Tudo que tem desse lado tem também desse lado. Então, se eu tiver 3 arranjos desse lado, eu preciso de outros 3. Isso faz com que você gaste 6 arranjos para sua mesa de bolo. Já no assimétrico, eu posso ter apenas 3 e estou preenchendo o mesmo espaço. Então, se a ideia é economizar e você gosta dessa proposta assimétrica, vale seguir por esse caminho, tá? Mas lembrando, se você gosta, tá? Não adianta colocar para economizar e olhar e não se sentir satisfeita. Aí a gente fala assim, investe na simetria e economize em outras coisas, tá ok? Mais perguntas? Olha, fomos bem técnico agora, hein? Até com a sua cabeça. Então, até curioso que eu me imaginei uma mesa aqui e realmente, né? Pelo menos pra mim, eu imaginei a flor maior do lado direito, fica estranho, pelo menos na minha cabeça. Fica. Então, por hora, acho que de dúvidas aqui da minha parte, tá ok, viu, Mari? Tá ok? Tá. Bom, já que a gente falou um pouquinho de flor, eu vou falar um pouquinho do tamanho dos arranjos. Muitas vezes as noivas estão acostumadas a ver fotos de mesas simétricas, onde tem 2 arranjos maiores e 2 arranjos menores. Isso hoje, vamos dizer assim, que é o basicão, é o tradicional. Acho que muitas das mesas de bolos que a gente vê em fotos de internet, em tudo, praticamente está disposto dessa maneira, tá? Isso faz com que a noiva imagine que ela só pode fazer dessa maneira, que se ela fizer de outra maneira tá errado, ou que as pessoas vão chegar na festa e vão olhar e vão falar assim, nossa, mas só tinha 2 arranjos na mesa do bolo, e isso não é legal, eu só vejo 4 e na minha mesa vai ter 2. Na verdade, isso é um mito, isso não é verdade, sabe? Você pode ter sim somente 2 arranjos na mesa do bolo. O que eu sugiro é que você faça esses 2 arranjos num tamanho maior, para ele ser mais valorizado. Mas você não precisa ter 4 arranjos de bolo, 4 arranjos de flores na mesa do bolo. Não precisa, pode ser apenas 2 em tamanho maior, que fica muito mais valorizado, a mesa fica tão rica quanto se você tivesse 4. Mas ao mesmo tempo a mesa vai ficar mais clean, porque você vai ter a base da mesa mais livre para usar mini arranjos, ou para colocar mais doces, ou até mesmo para colocar algum objeto de família que você queira. Tem noivas que gostam de colocar porta-retratos com foto dos pais e dos sogros quando se casaram. Tem noivas que às vezes não tem ou o pai ou a mãe vivo mais e gosta de fazer uma homenagem, colocar uma foto deles ali na mesa do bolo junto, para que essa pessoa esteja, né, em uma imagem da participação dela na festa. Então tudo isso é possível. Não existe regra para decoração, existe bom senso, e eu ajudo você a definir qual é o bom senso usando tamanhos corretos, medidas corretas, volume correto ali nessa mesa, para que a sua decoração fique maravilhosa, mesmo você utilizando só os itens que você tem na sua casa mesmo, tá? Não é porque você é uma, vamos dizer assim, uma decoradora amadora que a sua festa vai ficar mal feita, não é, tá? O significado da palavra amadora é alguém que ama o que faz. Então, muito melhor você ser uma decoradora amadora do que você ser uma decoradora profissional que não se profissionalizou para fazer o que faz. Bom, por hoje acho que é só. Um grande beijo, meninas, e até o próximo vídeo.